E é um privilégio estar aqui servindo os irmãos. A gente tem ouvido e respondido ao Senhor no novo tempo da nossa vida ministerial. E é um privilégio servir ao Senhor e estar junto com os irmãos. E o Pai, muito bondoso, sabe o momento e o jeito de falar com a gente e de se fazer entendido, de modo que nós saibamos que é Ele que está falando. Obrigado, querido. Então, louvo a Deus por esse tempo aqui com vocês. Desde já agradeço a generosidade das ofertas. Essa oferta vai para a nossa família, para o nosso ministério. Nós temos 2 livros publicados. O pastor falou do O Amante Amado a Cristo, que é um livro para maridos, muito bom. O Espírito Santo está fazendo algo maravilhoso entre os maridos, entre as famílias. Nós temos esse livro aqui, que é um livro que fala do caráter bondoso de Deus, mesmo no meio de tantas adversidades. Como entender Deus? Por que Deus não mata o bandido antes do bandido fazer o assalto? Como é que Deus consegue conviver com tanta dor? E muitas vezes a gente não entende o caráter de Deus e duvida da índole de Deus. E esse livro fala disso, de como nós podemos olhar para o Pai, como Jesus veio nos apresentar e entender o coração do Pai. É um livro de R$10, temos ali atrás. Temos mais materiais para serem prensados, pelo menos mais uns 5, 6 livros, cursos, uma série de coisas. Então a tua oferta, tua contribuição nos mantém servindo a igreja, nos mantém depositando, produzindo para a igreja todo o material de edificação que Deus tem produzido através da nossa vida. Então, muito obrigado. Eu peço, para além das ofertas, oração. O nosso maior desafio é ouvir a Deus e obedecê-lo. Não existe nada mais importante para a gente do que isso, do que estarmos alinhados com a vontade de Deus. E Deus, quando nos coloca num período de transição como este, Ele está afinando os nossos ouvidos para receber aquilo que está no seu coração. Então eu preciso da oração. Minha família, nós precisamos da oração dos irmãos. Então eu peço, não costumo fazer isso, nunca fiz isso em absolutamente lugar nenhum, em todos esses, sei lá, quase 20 anos de ministério, eu nunca fiz isso que eu vou fazer aqui, mas eu peço para que os irmãos nos adotem em oração. Nós precisamos de oração. Precisamos que os irmãos nos cubram com oração, pedindo para que nós estejamos sempre atentos ao coração do Pai, nunca nos desviando daquilo que Ele tem dado, e que Ele nos abra portas para que a gente ministre tudo aquilo que Ele nos tem dado. Amém, queridos? Então eu peço isso, como um grupo de irmãos que a gente ama muito e confia, a gente pede isso. E antes de começar a ministração da palavra, quero mostrar para vocês minha família. Dá para mostrar aí? Pediram para ver se, não sei se vai dar para ver direito, para projetar direito. Olha só, a que está no meu colo ali, a Giovana, tem 3 aninhos.
a menor ali, a Bibi, Ana Beatriz com 8, e a minha esposa, Josi. E não diferente dos irmãos, nós vivemos para servir ao Senhor. É que alguns vivem respondendo ao Senhor em algumas coisas e outros respondem ao Senhor em outras coisas. Nós respondemos ao Senhor servindo a igreja com seminários, com cursos, com materiais, enfim, com música. Então, eu louvo a Deus por estar aqui. Vamos para a palavra, queridos? Abram comigo em Lucas capítulo 10. A partir do verso 25. Hoje o pastor começou a falar e me testificou a palavra de hoje. E a gente vai conversar um pouco sobre amor, mais um pouco sobre o batismo de amor. Acharam, amados? Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuidai dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Até aí, feche seus olhos. Vamos orar mais um pouco. Espírito Santo, confio na tua competência, eu confio na tua capacidade de nos conduzir em toda a verdade. Nós nos submetemos a ti, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento nessa noite. Que mais do Cristo seja formado em nós. Que nós sejamos imersos no batismo de amor. E que um novo entendimento acerca do Senhor, acerca da sua obra, repouse sobre nós e transtorne o nosso coração
transtorne a nossa vida e transforme a nossa jornada rumo ao teu coração e na manifestação da tua vontade e do teu reino na nossa vida, na nossa cidade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, esse texto, ele é importante porque ele fala de uma percepção adequada que nós precisamos resgatar ou obter acerca dos valores que estão no coração de Deus. Então, a palavra fala que depois da comissão dos 70, esse texto que nós lemos, quando você lê logo no início, Lucas 10, a partir do 1, é chamada comissão dos 70, que é quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para anunciar o Evangelho. E ele diz o seguinte: vocês não levem alforje, não levem 2 túnicas, não vão munidos de nada. Vocês entrem nas casas, se tiver enfermo, vocês curem, anunciem o Evangelho, e a casa que não receber o Evangelho, vocês batam a poeira do pé e vão embora, mas vão na autoridade. E os discípulos estão voltando, e eles estão regozijando, porque os demônios se submetiam a eles no nome de Jesus. Falaram: os demônios, eles nos obedecem, Senhor Jesus. E Jesus exulta, se alegra com a revelação do reino e do poder, da glória do Cristo. Os ensina falando: olha, eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Não se alegre com isso, se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não se alegre com os estereótipos religiosos. É muito bom você ver alguém sendo liberto. É muito bom você ver um demônio se sujeitando a você no meu nome. Mas isso não deve definir a tua noção de espiritualidade. Não é o que você faz, é quem você se tornou. Não é como os demônios se submetem, é quem escreveu o teu nome no livro da vida. É isso que deve definir a tua percepção de espiritualidade. Porque é muito fácil nós sermos religiosos e aprendermos a conviver com as práticas religiosas e começarmos a nos alegrar com coisas que de fato não nos definem. Começarmos a investir tempo, investir energia em coisas que na verdade não tem nada a ver com a nossa identidade, com a nossa essência mais íntima, com a obra mais pura daquilo que Deus fez na gente. Então Jesus, nesse tempo, nesse momento, ele está realinhando os corações dos discípulos que estão voltando eufóricos por causa da dispensação de poder que eles veem ali acontecendo, quando os demônios se submetem a eles. Porque isso era algo novo. Como assim os demônios se submetem a mim? Só o Cristo teria esse poder. Só o enviado de Deus teria condições de reprimir a maldição, de reverter essa situação, porque o que eles acreditavam é que toda sorte de enfermidade e espíritos malignos que se via nas pessoas eram por causa de maldição. E não havia quem pudesse reverter a maldição se não fosse o Cristo, porque o Cristo seria o enviado de Deus, o próprio Deus encarnado. Então, se eles acreditavam que Deus visitava a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecessem, somente Deus encarnado poderia reverter, revogar a própria palavra, mudar a situação, mudar o estado. Então Jesus envia os 70, e os 70 estão experimentando aquilo que era próprio apenas do Cristo. Então eles estão eufóricos com isso. Eles estão falando: cara, que coisa fantástica. E Jesus está falando: não, isso não é fantástico. Fantástico é você ter o teu nome escrito no livro da vida. E isso é fantástico. É você ter o nome escrito nos céus, na eternidade. É você fazer parte da natureza de Deus de novo. E isso é fantástico. E no decorrer
dessa conversa, desse reencontro com os discípulos que estavam voltando da sua missão, o mestre da lei, querendo experimentar Jesus, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, ver se Jesus era tudo isso mesmo, percebendo todo esse movimento, como mestre da lei, como alguém que conhecia a lei mais do que qualquer outro irmão que tivesse ali. Ele chega em Jesus e fala: mestre. E já é um deboche, porque ele estava querendo experimentar o coração de Jesus. Ele não chama Jesus de mestre porque reconhecia em Jesus o mestre. Ele chama Jesus de mestre para ser político, como é próprio dos religiosos, dos meramente religiosos. Então ele chega e ele fala: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: o que está escrito? Como você lê? Você não é mestre? Você não é o doutor da lei? Me responde como é que você vê. E aí ele cita o texto. Não, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou: tá certo, é isso mesmo, faz isso, você está salvo. Mas aí o texto continua dizendo o seguinte: querendo ele justificar-se a si mesmo, perguntou: quem é o meu próximo? E é isso que é intrigante, porque Jesus não lançou nenhum tipo de palavra de condenação sobre ele, para que ele quisesse se justificar. Jesus perguntou: o que você entende do texto? Eu entendo isso. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: tá certo, faz isso e está tudo bem. Mas isso cai com um peso no coração dele. E ele querendo se justificar do quê? Jesus não contradisse nada do que ele disse. E ele estava se justificando porque ele percebeu algo. Ele percebeu algo que nós precisamos perceber. E que precisamos dar uma resposta a isso muitas vezes. E ele, querendo justificar-se, perguntou: mas quem é o meu próximo? Porque o que ele estava entendendo, que Jesus estava ratificando, estava testificando, confirmando ali, era o texto que saiu dos lábios dele. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E qual foi a pergunta dele? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus falou: é isso, imediatamente ele identificou a perdição. Porque ele falou: eu posso até amar a Deus, pelo menos achar que eu amo a Deus, de toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Mas eu não tenho certeza se eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Se eu depender disso para herdar a vida eterna, eu estou enrolado. E aí então ele pergunta: o que eu devo fazer? Quem é o meu próximo? E aí Jesus começa uma parábola. Ele falou: vou te contar uma história. Em certo lugar, numa certa estrada, um homem foi brutalmente espancado por salteadores, que roubaram tudo aquilo que ele tinha e o deixaram quase morto, cair da estrada. Então, naquela mesma estrada, passou um sacerdote. E para onde o sacerdote ia? Para o templo. E existia a lei que dizia que o sacerdote, ele não podia tocar em morto, porque senão ele ficava impuro para o sacrifício no templo. E a palavra de Deus diz que o sacerdote cortou volta
e foi seguir sua vida religiosa. Passando um levita, que também era do templo, também era da igreja, que não podia se envolver com aquilo. Era melhor ir para o templo do que atender a um igual caído. Era melhor continuar mantendo a roda religiosa funcionando do que atender às necessidades de um impuro. Ele também passa de longe e segue. E aí Jesus diz o seguinte: mas passou um samaritano. E nesse momento Jesus está golpeando com todas as forças, de todas as formas, toda a estrutura religiosa daquele homem, daquele mestre da lei. Porque ele era judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Porque no exílio babilônico, os samaritanos se misturaram com outros povos. E diante do povo judeu, se tornou um povo impuro. Tanto que na reconstrução do templo, eles não foram permitidos participar, porque eles eram impuros. Não tinham condições de pegar um tijolo e colocar ali. Eles eram desprezados pelos judeus. Os sacerdotes judeus, os fariseus, quando oravam, costumavam dizer assim: Pai, muito obrigado, porque eu não nasci mulher, eu não nasci cachorro e não nasci samaritano. Era uma rivalidade, era um desprezo absoluto. Então, nesse momento, Jesus está falando que o espiritual sacerdote cortou volta. O espiritual levita, tangedor, tocador, ministro, cortou volta. Mas chegou um samaritano. E o samaritano se aproximou daquele homem, perto dos seus pés, para ver se tinha vida nele ainda. E vendo que havia vida, colocou no seu cavalo, levou até uma hospedagem, cuidou dele, deixou 2 denários, 2 dinheiros, 2 dias de trabalho na hospedaria, e falou para o dono da hospedaria: pode cuidar dele, gasta o que você tiver que gastar com a restauração dele, que na volta eu te pago. E Jesus olha para ele, para o mestre, para o doutor da lei, e pergunta: qual destes 3 parece para você que atendeu o próximo? E ele fala: aquele, não falou nem o nome do samaritano, não falou nem samaritano, falou aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus olha para ele e fala: seja igual um samaritano. Faça igual o samaritano. Seja igual este. Porque Jesus entendeu o que aconteceu no coração dele. E o que eu estou percebendo, Deus nos movendo nessa noite, é para que nós entendamos algo que possa balizar a nossa caminhada. De que mais importante do que a minha e a tua performance religiosa, mais importante daquilo que nós desenvolvemos dentro do ambiente do templo, mais importante do tipo de colaboração que nós damos com os nossos talentos, com as nossas habilidades, mais importante que tudo isso, para Deus, é importante que nós entendamos que nós somos um povo que representa e carrega e deve manifestar o amor. Porque Jesus está olhando para aqueles homens, sacerdotes, ministros,
que tinham a sua vida do templo funcionando adequadamente, mas que não tiveram condições, por causa do tamanho da sua vida religiosa, de enxergar alguém caído na beira da estrada e estender a mão. E Jesus nos mostra que há uma discrepância, há uma distância abismal entre uma vida religiosa e uma vida cristã, entre uma vida religiosa e o coração de Deus. O que Jesus estava falando naquela parábola, naquela história que Jesus fala para o doutor da lei, é o seguinte: Deus Pai estava esperando que o sacerdote decidisse, ainda que perder o lugar no templo, ficar impedido de oferecer os seus sacrifícios, de que ele atentasse com o seu coração para a necessidade do próximo. Mas a sua religiosidade não permitiu. O pai estava esperando que o levita, ainda que chegasse atrasado, ainda que fizesse alguma coisa, ainda que não pudesse comparecer, ainda que ficasse suspenso, que atendesse o necessitado. Nós falamos que somos os bambambãs, como os judeus, mas quem socorreu foi um samaritano. Aquele que é impuro, aquele que é imundo, aquele a quem nós agradecemos por não nascermos como eles, foi um destes que se aproximou, que teve a capacidade de olhar alguém e se compadecer. E a palavra que Jesus diz, daquilo que moveu o samaritano, é íntima compaixão. Não é apenas compaixão, não é pena, não é dó, é íntima compaixão. É quando você é capaz de olhar para o outro e, para além de se colocar no lugar do outro, é você lamentar o lugar do outro e se mover em direção ao outro, se mover em favor do outro, ser capaz de enxergar a mazela do outro e se compadecer, se mover em relação ao outro. Mas a nossa vida religiosa muitas vezes nos impede de fazer isso. Então, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes a gente não conhece alguém que está passando por alguma coisa, alguém que está desempregado, um exemplo. Aliás, poucas vezes nós ficamos sabendo que alguém está desempregado, porque a gente pouco se sente família o suficiente, irmãos de fato o suficiente, para poder falar: irmãos, eu estou desempregado, estou passando por dificuldades. Temos vivido uma vida que a gente passa 5, 10 anos do lado de alguém que a gente não sabe o sobrenome. E aí, coincidentemente, a gente fica sabendo, por um acaso, de alguém que está desempregado. E aí a nossa religiosidade vã, no máximo, nos move para desejar boa sorte. Ah, o fulano lá faz 3 meses que está desempregado. Tá difícil, né? A crise aí. Que Deus abençoe ele, né? E com o nosso comportamento religioso, a gente passa de largo. Nós não somos capazes de saber de alguém que está passando por uma situação dessa, ir na casa dele: vim te fazer uma visita. Vamos tomar um café aqui, vamos conversar. Como é que está a tua água? Como é que está a tua luz? Como é que estão os teus filhos? Eles têm leite para tomar? Como é que vocês estão? E de repente eles vão falar: olha, a gente faz 2 meses que a gente não consegue pagar a água, estão para cortar.
E você pode, de repente, falar: Senhor, eu quero ser um instrumento na vida desse irmão, na vida dessa irmã. E eu quero ofertar na vida dele, ofertar na vida dela. E poder falar para ele: irmão, enquanto você não tiver empregado, eu vou assumir a tua conta de água. Quanto é? É R$80 por mês? É 50? Quanto é? Porque esse dinheiro a gente gasta com pizza, querido. A gente gasta com lanche. Faz as contas de quanto você gasta de lanche no final, no mês. Pode fazer. Duvido que você gaste menos do que 50, 60 reais. E eu não estou falando contra o lazer. Não estou falando contra você se divertir. Vocês estão entendendo? Eu estou falando contra uma mentalidade religiosa que nos cega para o outro, que nos faz vir para o templo e sentar perto de alguém que está morto por dentro, que foi espancado pela enfermidade, que foi espancado pela morte de alguém. Quantas pessoas a gente não sabe que de repente perdeu um ente querido, e aquilo bagunça toda a vida da pessoa, porque a pessoa tem dívida com funerária, a pessoa tem dívida com uma série de coisas, se desestabilizou, tem que tomar remédio, sei lá o que acontece. E sabe o que nós fazemos com a nossa espiritualidade? Ai, Senhor, abençoe o coração dele, abençoe o coração dela. Está difícil, irmão, está difícil, irmã. Eu vou lá no templo para orar para você. Você fica caído aí no chão, fica aí prostrado no solo das tuas emoções, que eu estou indo lá para o templo. E lá eu canto, lá eu oro, entrego meus dízimos e ofertas, cumprimento alegremente meus irmãos e intercedo para que você mude de vida. Aquele doutor da lei entendeu que a salvação dele estava em risco, porque ele não amava o próximo. Ele não amava o próximo. E isso tem um peso para nós muito maior. Porque se na antiga aliança, para aquele doutor da lei com quem Jesus estava falando, o padrão era amar o próximo como a mim mesmo, em Cristo, nessa nova aliança, o negócio muda. A orientação é: ame o próximo como eu vos amei. E Jesus nos amou com amor sacrificial, incondicional, não esperando retorno algum. E se tem algo que o Espírito Santo está fazendo na igreja nesses dias também, é devolvendo a nossa noção de identidade e nos trazendo noção de destino. E para que nós cumpramos o nosso destino, está nos alinhando com o caráter bondoso de Deus, nos ensinando a amar como Jesus amou. Porque o maior poder que Jesus deixou para a igreja não foi de expulsar demônios, não foi de ressuscitar mortos, não foi de curar surdos ou cegos, nem coxos, nem outra sorte de enfermidade. O maior poder que Jesus deixou sobre a igreja foi a capacidade de amar o próximo, a capacidade de enxergar o próximo sem ser interrompido, impedido, inibido pelas lentes da religiosidade. E eu acredito piamente num batismo de amor, aonde o Espírito Santo vai gerar em nós situações, vai oportunizar momentos aonde nós teremos condições de escolher entre o meu pragmatismo, o meu condicionamento religioso, ou a minha atitude cristã, a minha atitude de quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo precisa dar uma resposta diferente. Quem nasceu de novo tem que ter nascido de novo e parecer com o seu Cristo. Eu não posso nascer de novo e parecer com o velho homem. Eu tenho que nascer de novo e dar frutos
apontando para a videira na qual eu fui enxertado. É disso que Jesus está falando. Nós somos ramos enxertados na videira. De nós mesmos não daríamos fruto, e se dessemos, não seria o fruto da oliveira, mas porque fomos enxertados na oliveira, temos frutos dela para dar. Recebemos dela a seiva da vida. Participamos agora da sua natureza, porque fomos nela enxertados. É disso que Jesus está falando em João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Mas o que não dá fruto, Ele arranca e lança fora para ser queimado no fogo. O que é esperado de mim e de você são frutos que representem o lugar de onde nós estamos vindo, que manifeste o motivo da nossa vida. Nós temos que frutificar para a glória de Deus, em amor. E o amor, ele carrega marcas. O amor, ele sempre vai deixar rastros. O amor não passa por um lugar sem deixar evidências. E qual é o tipo de evidência do Cristo que você tem deixado aonde você tem passado? Quais são as marcas do Cristo que as pessoas podem atestar que veem em você, por estarem perto de você? Aquelas pessoas que trabalham contigo, quanto de Cristo, quanto do Cristo que é em ti, elas recebem. Porque é isso que nos torna a igreja, queridos. Antigamente, as pessoas não eram chamadas de cristãos, de cristãs, porque participavam da Ebenezer, da presbiteriana, da metodista, da assembleia. Não, eles eram chamados de cristãos, porque cristão significa pequeno Cristo. As pessoas olhavam para o homem e para a mulher, e eles falavam, ele cuida tão bem da sua família, da sua esposa, ele é tão honesto nos seus negócios, ele fala com as pessoas de um modo diferente, ele cuida muito bem da sogra, ele não fica fazendo piadinha desgraçada sobre sogra, não. Ele honra a mãe da sua esposa. Ele é um cara que sempre estende as mãos para quem está caído. Antes de ficar julgando, ele procura saber o que está acontecendo. Ele se compadece das pessoas. Certamente, esse é um homem de Deus. Ele carrega traços profundos do Cristo. E é isso que nós precisamos. De um batismo de amor que transforme a nossa vida, que transtorne a nossa maneira de existir, que ressignifique cada movimento nosso, aonde nós estamos, para que a gente saia das garras dessa camisa de força chamada vida religiosa, meramente religiosa. É legal você vir aqui, é importante. Aliás, que você nunca deixe de congregar, como diz a palavra. Desde que eu me converti, eu entendi Cristo. E entendi que a igreja é evidência de que Cristo de fato morreu, ressuscitou e continua trabalhando na igreja para a sua glória. A igreja é evidência cabal de que Cristo é real e não pode ser impedido. Eu entendi isso na minha conversão. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, não importa o que aconteça comigo, em momento qualquer da minha vida. Se eu vou estar bom, se eu vou estar legal, se eu vou estar ruim, se eu não vou. Eu jamais vou me apartar da igreja. Porque se existe um lugar aonde o impossível é uma possibilidade constante, aonde uma simples reunião se torna num ambiente espiritual propenso à manifestação poderosa de Deus. Se existe um lugar na face da terra que Deus olha com carinho, com atenção e deseja se manifestar e pode tocar na minha vida, no meio da igreja.
Queridos, não desacreditem na igreja. A igreja não é o grupo de pessoas que se reúne dentro dessas paredes, é o grupo de pessoas que se reúnem dentro do Cristo e manifestam seu amor por Ele e uns pelos outros. Amém, queridos? Se um dia Deus acabar com esse prédio, o governo, sei lá o quê, nós continuaremos sendo igreja, porque teremos ao nosso Cristo e uns aos outros. Amém, queridos? Isso nos faz igreja. Só que isso aqui, essas coisas aqui, muitas vezes nos iludem, achando que isso é estar na igreja, isso é ser igreja. Não, ser igreja é ser como Jesus é ser parte do seu corpo, é ser alguém para quem as pessoas olham e identificam o Cristo em você. É ser alguém que vive pensando no próximo, de como mudar a vida do próximo, de como trazê-lo para a vida. Eu não estou falando de ação social. Ação social é bom, a igreja precisa aprender muito com os espíritas sobre ação social. Eles fazem por outros motivos, eles fazem por justificação de fé, é uma outra coisa. Não quero entrar no mérito da questão, mas a questão é que eles trabalham muito. Nós precisamos aprender muito com eles sobre trabalho voluntário, sobre doação, sobre entrega pelo próximo. Nós precisamos, tá? Mas não estou falando de ação social. Eu estou falando de um povo que se reconhece como participante da natureza do Cristo e que se nega a viver debaixo da orientação exclusiva e perene e passageira de uma religião, inferior de uma religião. Homens e mulheres que olham para si mesmos e falam: eu preciso ter mais de Jesus, conhecer mais a Jesus, eu preciso ser mais parecido, mais parecida com Jesus, eu preciso manifestar mais Jesus, porque outras pessoas precisam conhecer a vida. Porque não importa, queridos, quão legal as pessoas que te rodeiam elas sejam, se elas não se encontrarem com o Senhor da vida delas, estão em perdição, é o que a palavra nos diz. E muitas vezes nós nos acomodamos com a nossa vida religiosa. A gente trabalha 10, 15 anos num lugar com uma pessoa que a gente sabe que não é do Senhor Jesus ainda, não encontrou o Salvador, não encontrou a salvação, e a gente não se move em direção a ela. Nós perdemos noção de eternidade. A gente está na igreja e vem a nossa vida religiosa, mas as pessoas não são evangelizadas. Nós não temos a capacidade de oferecer oração para uma pessoa, para um amigo que é não crente. Falar: olha, eu tenho sido tão cheio de paz, tão cheio de salvação, tão cheio de graça de Deus. Eu quero repartir isso contigo. Eu posso orar por você, para que o meu Senhor te toque com a paz com que Ele tem me tocado. E você transformar a vida daquela pessoa porque você começou a orar e abrir um lugar para poder falar da salvação. Falar: olha, você é muito legal, você é muito joia, mas isso não paga o teu pecado. É por isso que Jesus, o Cristo, Ele teve que morrer por mim e por você. A tua bondade não resolve a sua queda. Nós nos desprendemos da eternidade, nós caímos no abismo, estamos em queda livre. A sua bondade para tentar te salvar é como alguém pular de avião com uma mochila nas costas e achar que ele vai puxar uma cordinha e vai abrir um paraquedas. Não vai. Não vai. Você precisa de Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Você precisa que Ele entre na tua vida.
e transforme a tua história e te redirecione para a eternidade, onde Ele está com o Pai. Nós precisamos voltar a amar pessoas, a queimar por pessoas, a orar por elas, a enxergá-las no seu estado de morte, de necessidade de uma vida cristã, de uma vida em Deus. E essa verdade religiosa é tão pesada sobre nós, que nós perdemos a habilidade, não só de pregar para os nossos circunstantes, para aqueles que estão próximos da gente, quanto a gente perdeu a capacidade de pregar para dois tipos de pessoas também: para rico e para alguém moralmente adequado. É por isso que a gente prega a partir da desgraça. Quanto mais desgraça tiver, aí a gente chega. Então a gente faz trabalhos com prostitutas. A igreja é top para isso. Você vê trabalhos acontecendo na Cracolândia, São Paulo, em tudo quanto é canto, centros de recuperação abrindo a torta direita, e é legal. Eu não estou falando que é errado, tá certo, queridos? Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente acha que aquele que está nas drogas é mais perdido do que o médico que está atrás de uma cadeira no hospital. A gente acha que a prostituta é mais perdida do que o meu vizinho, que é bonitinho, que lava o carrinho dele todo final de semana e dá churrasquinho para os amigos. A gente começou a definir quem é perdido e quem não é. E aí a gente olhou para aqueles que estão numa desgraça plena, numa desgraça natural, e aí a gente começou a pregar uma mudança de vida. E aí a gente se perdeu no Evangelho, porque ao invés da gente pregar uma mudança de natureza, a gente prega uma mudança de estado financeiro e social. Você está nas drogas, se encontre com Jesus, você vai sair das drogas. Você está pobre, se encontre com Jesus e você vai deixar de ser pobre. E muitos de nós continuamos mortos, porque não fomos resgatados pela palavra da salvação, porque nós perdemos a capacidade de amar as pessoas. E nós precisamos resgatar isso do Senhor. Nos arrepender como igreja e olhar para Penápolis como nosso campo missionário. E falar: eu não posso passar um ano sem ganhar alguém para Jesus. Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? Você acredita que Jesus ama as pessoas? Quando é que foi a última vez que você se incomodou tanto que você falou: cara, eu não estou aguentando, eu preciso falar para o meu patrão que Jesus ama ele, eu preciso falar para o meu empregado, eu preciso falar para o meu vizinho, eu preciso fazer uma campanha de oração, jejuar por eles, para que Deus me abra uma porta e eu possa entrar ali e falar: Jesus tem algo na sua vida, não só para essa vida, porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam em Cristo apenas para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Mas o Senhor Jesus espera algo para você na eternidade. Ele morreu para que você pudesse ser reconciliado com o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa conhecê-lo intimamente, entregar a sua vida a Ele, deixar que Ele seja o teu Senhor, o teu dono, para que a tua vida tenha um novo significado e seja redirecionada para a eternidade com Ele, não para a eternidade sem Ele. Quando foi a última vez que você se preocupou com alguém porque alguém não está salvo? Essa foi a preocupação do doutor da lei.
ele percebeu que o próximo não fazia parte da sua narrativa religiosa. O próximo não fazia parte da sua narrativa espiritual. E isso estava aí imputando condenação sobre ele. Nós temos a oportunidade de, sendo amados pelo Pai, amar as pessoas, nos interessar pelas pessoas. Esse é o maior poder da igreja. A palavra de Deus diz que eles amavam uns aos outros, eles serviam uns aos outros, eles andavam unânimes no partir do pão, nas orações, e Deus ia acrescentando, porque existia graça, porque os irmãos se amavam. Eles tinham graça quando falavam, porque eles falavam aquilo que viviam. As pessoas queriam viver aquilo. Era um amor de verdade. Não era um amor retórico, era um amor de verdade. Eles se amavam de verdade, se cuidavam de verdade, davam atenção para o outro de verdade. O outro era importante de verdade. Eles anunciavam o Cristo a todos. E as pessoas se sentiam amadas por isso. Porque eles estavam desfrutando de algo que eles estavam retendo. E eles repartiam Jesus com os outros, o Salvador com os outros. E toda a perseguição que acontecia na igreja espalhava a igreja. E a igreja só crescia. Porque para onde ela corria, ela anunciava por que ela estava correndo. Por que você está fugindo? Eu estou fugindo porque eu encontrei meu Salvador. E estão querendo me matar por isso. Ele é Jesus. Sabe, aí eles começavam a falar de Jesus, das suas obras, da sua morte, da sua ressurreição, do amor de Deus. E essas pessoas ficavam encantadas. E elas sabiam que elas também eram alvo do amor de Deus. E elas se rendiam e criam em Cristo como o único e suficiente Salvador. E a obra da igreja não parava. Você não pode se conformar em você estar aqui. Eu não vou perguntar quanto tempo você está aqui. Mas se você está aqui há pelo menos 5 anos, vamos colocar 5 anos, você precisa olhar hoje para a tua vida e falar: Jesus, eu não posso me permitir passar mais 5 anos sem trazer mais uma pessoa para o teu reino. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso me permitir acreditar que eu tenho uma espiritualidade saudável quando a minha vida, a vida do Senhor em mim, não transborda para a vida de outros. Não posso acreditar que isso é saudável. Eu não posso acreditar que eu fui transformado pela obra da cruz se isso não alcança outras pessoas. Se você não se incomoda com essas coisas, meu irmão, minha irmã, essa é uma noite bem importante, oportuna, para que você reveja sua espiritualidade. Se a tua espiritualidade não é capaz de alcançar uma outra pessoa com a mensagem do Evangelho da salvação, você precisa rever a sua espiritualidade. Porque nós não estamos falando de missionários, estamos falando de pessoas que nasceram de novo. Você precisa questionar isso. Você precisa sair com um propósito daqui nessa noite. Eu vou trazer e consolidar alguém nesse ano, ainda. Acabamos de passar o meio do ano, estamos em agosto. Tem setembro, outubro, novembro, dezembro, para poder evangelizar alguém, ganhar alguém para Cristo e falar: eu vou te ensinar a andar com Jesus porque eu ando com Jesus. Eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Eu vou dar um estudo para você. Eu vou orar contigo na tua casa. Nós vamos lá fazer um culto de adoração lá. Vocês vão conhecer o Deus que eu conheço. Uma pessoa. Você não pode
se permitir passar um ano, sem que você debruce do amor do Senhor Jesus sobre a vida de alguém, sem fazê-la participar do grande rebanho de Deus, sem atear fogo no coração dele e no coração dela, para que possamos aguardar juntos a volta do Senhor Jesus com alegria nos corações. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque Jesus tem expectativa de que nós avancemos. Ele tem expectativa de que eu e você façamos alguma coisa. Nós temos um destino, nós temos um propósito, e isso tem que nos mover em relação aos perdidos, a fim de que eles sejam encontrados e resgatados, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu e você precisamos de um batismo de amor, de um batismo de consciência, onde nós nos apresentemos ao Senhor e falemos: Senhor, eu não quero ser alguém apenas que viva indo para o templo e não saiba reconhecer um morto na beira do caminho. Eu quero ser alguém que se move por outro alguém. Eu quero carregar em mim as marcas do teu sacrifício. Eu quero poder me apresentar. Queridos, pensa nisso. Você vai, num futuro bem próximo, estar diante de Jesus. E quando chegar diante de Jesus, o que você vai falar para Ele? Pensa numa desculpa bem boa, que justifique você não ter falado do amor dele para alguém. Procure a melhor. Não vai adiantar. Isso deve queimar no meio do teu coração. Você deve desejar honrar o teu Senhor, amar o teu Senhor, amar o que Ele amou, se entregar pelo que Ele se entregou. Eu lembro de um dia, eu morava em Bauru ainda. Eu saí, eu tinha um carro na época, e eu morava a uma quadra da igreja. Eu não tinha estacionamento onde eu morava, e eu estacionava o carro no estacionamento da igreja. Guardava o carro lá. E um dia eu saí de casa, tinha visto um homem revirando uma caçamba de lixo ali, mexendo nas coisas. Aí eu percebi que ele estava procurando comida. Fiquei olhando aquilo. Falei para minha esposa, falei: amor, eu vou guardar o carro e já volto. E ele continuou descendo. Eu peguei, saí de casa, entrei no carro, embiquei na frente da garagem da igreja e esperei ele vir. E eu queria dar uma oferta para ele. Eu tinha, não sei se era 15 reais, eu não tinha muito dinheiro na época no bolso. Mas eu falei: eu quero entregar para ele. Ele foi chegando perto, assim, eu chamei, ele ficou meio espantado. Eu falei: pode vir, está tudo bem, eu só quero te dar uma oferta. Ele chegou assim: por quê? Eu falei: porque eu quero te dar uma oferta. Eu vi você procurando algo ali. Eu não sei como é que está seu dia, se você já comeu ou não. Quero colaborar com isso. Oh, obrigado. Eu peguei e dei o dinheiro para ele. E ele falou: olha, muito obrigado. Eu estou muito agradecido a Deus, porque agora eu vou poder comer. E eu louvo muito a Deus, porque eu moro na rua. A rua é um lugar muito ruim de morar. Mas mesmo com gente tão ruim no meio da rua, Deus está sempre comigo. Ele nunca deixou ninguém me fazer mal nenhum. Eu oro todo dia. Eu peço a proteção de Deus todo dia. E todo dia Ele me protege. E aquele cara começou a falar com alegria no coração do cuidado de Deus para com ele. Ele era um morador de rua e estava sem comer. E ele estava regozijando, porque Deus tinha dado alguma coisa para ele naquele dia. E porque ele estava entendendo que Deus estava olhando para ele. E ele tinha uma gratidão invejável no coração. E ele me agradeceu e saiu.
E eu cheguei em casa e a única coisa que eu fiz foi prantear. Eu chorei copiosamente. E a minha esposa falou: o que aconteceu? Eu falei: amor, eu estou com medo. Eu estou com medo de gastar a minha vida em coisas que Jesus não gastou a dele. Eu estou com medo de investir a minha vida em coisas em que o Pai não investiu a vida de Jesus. Eu estou com medo de me envolver com coisas com as quais o Pai não se envolveria e nunca se envolveu. Eu tenho medo de chegar de mãos vazias diante do Senhor Jesus. Eu não quero. E há um texto que move meu coração. Isaías 53:11, que diz: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrar sobremaneira. Eu quero poder chegar naquele dia e gerar uma alegria no coração de Jesus, pelo que eu me tornei nele, mas pela honra que eu estou levando para ele, por tudo aquilo que ele fez por mim. Amar o que Jesus amou, como Jesus amou, se entregando pelo que ele se entregou, desejando o que ele desejou. Isso é ser igreja. E nós precisamos dessa reorientação. Eu e você precisamos sair daqui nessa noite inconformados com a nossa espiritualidade. Não fique esperando o movimento da igreja de evangelismo na praça. Ah, pastor, nós estamos esperando o departamento de missões. É porque ainda não tem o panfletinho para a gente fazer as 4 leis espirituais com o povo na rua. Se mova. Se mova. Se você está aqui há mais de 3 anos, você já tem alimento suficiente na tua vida para poder se mover em relação a uma outra pessoa. Se você de fato encontrou Cristo, isso precisa transbordar em você. E se isso não te incomoda, essa é a noite que você pode orar e falar: Senhor, eu quero tomar uma posição. Eu quero estabelecer um alvo, alguém que eu vá evangelizar. Peço uma estratégia para o Espírito Santo. De repente você vai falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu gostaria de levar aquela pessoa para a igreja. E aí você vai chegar nela e vai falar: olha, fulano ou fulana, Jesus nos ensinou a amar as pessoas, orar por elas. E eu tenho um propósito, tenho um alvo no meu coração. Um propósito diante de Deus, de apresentar ao meu Senhor a vida que eu vivo, pelo menos para uma pessoa que eu ame muito. E eu te amo muito. De repente eu trabalho contigo há tanto tempo e nunca te falei isso, mas você é preciosa, você é precioso para mim. E eu quero um dia que você vai cultuar meu Deus comigo. Vamos marcar esse dia? Dê um passo de fé, faça alguma coisa, mas não passe de largo. Não deixe as pessoas caídas à beira do caminho enquanto você vai viver a sua vida religiosa. Deus quer que nós sejamos mais parecidos com os samaritanos do que com os sacerdotes do templo. Ele quer achar em nós mais disposição para andar com o caído do que para ter uma alta performance religiosa. Deus espera uma igreja que invada as trevas e as portas do inferno não prevaleçam. Amém, queridos? Jesus pode contar com você. Amém, vamos orar por isso. Se coloque de pé. Pedro. Obrigado, querido. Feche seus olhos. Eu queria ter trazido uma outra mensagem nessa noite. Eu estava com uma outra mensagem no coração. Mas o pastor Denilson começou a falar de amor, de amor, de amor. Eu falei: Deus, eu não queria falar dessa mensagem hoje, eu queria trazer uma outra. E Deus falou assim: não, você vai falar disso. Meu povo precisa amadurecer. Meu povo precisa assumir a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Feche seus olhos, vamos orar.
e coloque diante do Senhor essa palavra. E saiba, essa palavra não é para gerar no teu coração um peso de acusação. Essa palavra é para gerar no teu coração um peso de glória, para que você saiba olhar para o teu Cristo e amá-lo cada vez mais. E falar: eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso honrar cada gota de sangue vertida por mim naquela cruz. Eu preciso ter resposta para aqueles que estão ao meu redor. Eu preciso ter resposta. Eu preciso responder aos céus. Eu preciso responder ao chamado do ID. Eu preciso estabelecer um alvo, uma pessoa por quem eu vou orar e vou me dedicar a apresentar o reino a ela. Eu preciso disso. E eu vou honrar a Jesus. Eu vou crescer na obra da manifestação da fé. Eu vou crescer na obra de amar os outros como Jesus me amou, se entregando, indo, me movendo em relação ao outro. Eu quero assumir diante do Pai que eu vou dar passos reais em relação ao meu destino profético nele. Eu quero me desvencilhar de todo pensamento religioso que me deixa nesse conforto de vir, de ouvir uma palavra sentado e depois ir embora para comer pizza ou assistir Fantástico. Eu não quero mais essa vida. Eu quero atrair o reino de Deus. Eu quero manifestar a vontade do Pai aos homens. E dentro desse apelo eu quero fazer um outro apelo. Se você está aqui agora ouvindo essa mensagem, está falando: Senhor, eu quero assumir uma pessoa, estou pensando nessa pessoa, nessa situação, e eu quero me comprometer a manifestar o teu reino a ela, e eu quero te pedir graça para isso. Eu quero te pedir sabedoria, ousadia, porque eu vou. Se você está aqui nesse momento, está ouvindo esse apelo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, porque eu quero orar por você, pedindo junto contigo graça e sabedoria e ousadia, para que você se mova espiritualmente em relação a essa irmã, a essa pessoa. Vem aqui, fica bem aqui na frente aqui. Deus quer usar a tua vida, e Ele vai usar a tua vida para libertar pessoas. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, pelos seus filhos que estão respondendo, que querem honrar o teu sangue, que querem assumir o compromisso de manifestar o teu reino pelo menos para uma pessoa. Pelo menos para uma pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você quer manifestar o reino a alguém e quer ser cheio do Espírito Santo, revestido para isso, quer ter um toque de Deus, uma capacitação do Senhor para isso, em resposta ao Evangelho, em resposta à obra da cruz, pode sair e vir para frente. Nós vamos estar orando por você. Eu quero pedir ajuda para orar comigo aqui, a equipe de intercessão da igreja, os ministros da igreja. Pode vir aqui para frente comigo para orar pelos irmãos. Pode chegar aqui, por favor. A equipe, para eu conhecer, pastor. Irmãos, esse momento é muito importante. Jesus não precisa de muitos. Ele precisa de homens e mulheres que digam sim. Sim, uma palavra de 3 letras é o suficiente para Jesus revolucionar Penápolis.
Uma palavra dessa é suficiente para que você comece a glorificar a Jesus como nunca antes. Como nunca antes. Com poder e com ousadia para anunciar o Evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos. Nós oramos a Deus, pedindo ousadia, pedindo sabedoria, pedindo a Deus intrepidez. Unge os lábios deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua palavra. Eu peço que o Senhor dê sonhos proféticos para eles. Eu peço que o Senhor revele detalhes da vida das pessoas por quem eles vão orar, coisas que eles não têm condições de saber sozinhos, mas que o Senhor vai revelar. E quando eles forem conversar com essas pessoas, amarem essas pessoas, quando eles forem manifestar o reino a essas pessoas, eles vão estar cheios do seu poder, confiados no teu Espírito, e debaixo do teu poder, Espírito Santo, eles vão falar com ousadia, e o Senhor vai revelar a glória do Cristo a eles. Nós os abençoamos, Senhor. Nós queremos enviar a cada um deles para os seus lares, para os seus empregos, para os seus locais de estudo. Eles querem glorificar o teu nome. Eles querem glorificar o teu nome. Eles querem bendizer a ti. Eles querem te engrandecer. Querem ser sal e luz. E nós os abençoamos para isso. Para que sejam sal e luz. E nós queremos quebrar agora, em nome do Senhor Jesus, todo tipo de fortaleza mental, todo tipo de fortaleza religiosa que traz apatia, que traz letargia, Senhor, que amarra as pessoas nos bancos, na mornidão religiosa, que as impede de crescerem, de manifestarem o teu reino, de se doarem pela salvação do outro. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita, Pai, capacita cada irmão, capacita cada irmã, enche do teu Espírito, enche da tua graça, enche da tua glória, Senhor. Coloca das tuas palavras nos lábios deles, Senhor, assim como foi com Pedro diante do Sinédrio, que era iletrado, e que quando abriu a boca para falar do Cristo, eles ficaram admirados, porque reconheceram o poder do Espírito Santo e reconheceram que Pedro havia estado com eles. As pessoas que nos cercam precisam perceber que nós estivemos com o Cristo, que o Cristo passou por nós e mexeu com a nossa vida e transformou a nossa maneira de conceber a existência. Em nome do Senhor Jesus, encha cada um, a cada uma do seu poder. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, traga visões, traga revelações, sonhos proféticos. Nós abençoamos esses irmãos com unção para curar. Quando eles oferecerem oração, nós liberamos palavra e poder de cura para eles, Senhor, a fim de que quando eles colocarem as mãos sobre as pessoas, eles sejam curados, sejam tocados, Senhor, sejam transformados, e o teu reino seja manifesto.
Teu reino poderoso, verdadeiro e vivo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada decisão de chegar diante do Senhor e falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós abençoamos cada irmão, cada irmã. Você que já recebeu oração, você pode voltar para o seu lugar. Você que ainda não recebeu, permaneça, para que a gente identifique quem ainda precisa receber oração. Pai, nós queremos abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor, com graça, com poder, para que sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, cheios da graça do Senhor, cheios do poder do Senhor, que eles sejam agentes de transformação nessa cidade, agentes de transformação aonde estão. Unja os lábios deles, Senhor. Capacita, dá graça, ousadia, intrepidez. E que eles possam voltar alegres, Senhor, e dar testemunhos aqui de como o Senhor os tem usado. E que eles possam encher esse lugar de homens e mulheres que nasceram de novo. Homens e mulheres que te encontraram porque eles decidiram ser sal e luz. Sal e luz, alvo e canal. Alvo e canal. Nós não queremos mais ficarmos conformados com a nossa apatia religiosa. Em nome do Senhor Jesus, levanta homens e mulheres inconformados e que transformem a realidade dessa cidade a partir do amor, uma revolução de amor, uma revolução a partir da pregação do Evangelho do Cristo. Penápolis precisa saber que há um povo nessa cidade que sabe que nasceu de novo, que tem um destino e que manifestará o caráter do seu Cristo em todos os lugares. Nós cremos nisso, Senhor. Nós sabemos que há algo do Senhor reservado para esse tempo. Que o Senhor Espírito Santo possa encontrar em cada um de nós homens e mulheres que respondam a Ti, que digam sim, sim, Senhor, sim, Senhor. Nós queremos, nós iremos, nós vamos manifestar a Tua graça, nós vamos manifestar a Tua glória. Nós vamos revelar o unigênito de Deus, que se tornou o primogênito de Deus. Nós seremos ministros de reconciliação, como diz a Tua palavra, anunciando a Tua boa nova aos homens, como se o Senhor, através de nós, falasse, chamasse aos homens a reconciliação. Nós oramos, ó Deus, abençoando a cada irmão, abençoando a cada irmã, consagrando a Ti esse culto, liberando esses irmãos para que eles possam ir no Teu nome. E assim como na comissão dos 70, eles possam ver demônios se sujeitando, eles possam ver pessoas se libertando, o Evangelho sendo pregado, e eles sabendo que tem o nome escrito no livro da vida. Assim eu oro, consagrando tudo a Ti, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus.